Olá, sejam bem-vindos ao Eu é Mais Bolas, o último especial autárquicas. É verdade, depois de durante quase um ano termos estado a analisar o que se passava pelo nosso Alto Minho, fizemos uma pausa na análise semanal com os nossos convidados, com os nossos, com quem connosco vai analisando o Alto Minho e fomos conversando com alguns candidatos a presidentes de câmaras do Alto Minho. E chegamos hoje agora, depois estamos em plena noite eleitoral, apesar do episódio só ir para o ar no dia a seguir, ainda não temos os resultados finais no nosso Altaminho. Esperamos que na gravação desta conversa que esses resultados saiam, por isso não posso agora estar a falar em resultados finais. E hoje sou eu apenas e o Hugo. Muito obrigado, Hugo, por teres aceitado e estares comigo Tranquilo. nesta noite eleitoral, porque os demais, ou por motivos de saúde, ou por até motivos partidários, estavam envolvidos então nesta noite eleitoral que está bastante longa até. Eu pessoalmente não estaria a contar, acho que também não estava a contar com uma noite eleitoral Não tão estava de longa. todo a contar. E como amanhã é segunda-feira, quer dizer, hoje o episódio sai segunda-feira para o ar, como hoje é dia de trabalho para o comum mortal, não é? Temos que Exatamente. também começar a gravação deste nosso episódio. E Hugo, sem estar aqui vamos falar genericamente do nosso distrito e depois focarmos, se calhar, em alguns pontos, em alguns concelhos, em algumas freguesias, até porque somos dois de Viana e também temos alguma curiosidade nisso. E Claro, conhecemos melhor este concelho do que os sim. demais nove, e há aqui alguns resultados curiosos que se calhar iremos abordar, mas assim de uma forma muito geral, o Alto Minho virou laranja, com agora termos cinco câmaras PSD, quatro câmaras PS e o bastião Não sei. CDS em Seria Ponte de Lima. segura. É verdade. Numa primeira abordagem a esta nossa conversa, estavas a contar com este tipo de viragem laranja ou ficaste surpreendido, por exemplo, com o Melgaço e também Melgaço. Caminha, que foram, se calhar, os principais casos Sim. em que houve mudança de cor na Câmara? Sim. Sim. Olá, boa noite. Então, realmente houve aqui uma viragem de Melgaço e Caminha. Melgaço surpreendeu-me, de facto, não estava à espera. Caminha era mais previsível, ou seja, sabíamos que iria ser muito renhido entre PS e PSD. Eh, o último mandato com o Pilares tinha sido um mandato complicado, com uma série de casos que tinham ficado dos mandatos de Miguel Alves, e, portanto, era um conselho que havia um risco significativo de viragem e acabou por se confirmar por apenas 30 votos. Foi uma eleição muito, muito renhida até ao fim, até a última freguesia, e Caminha acabou por passar novamente para o PSD, que já tinha sido anteriormente, antes de Miguel Alves, e agora regressa ao PSD. Melgaço, de facto, é uma surpresa. Surpresa, acho que ninguém estava à espera, mesmo nos sites que foram fazendo previsões de hipotéticos resultados eleitorais, porque não há sondagens para um conceito tão pequeno. Nunca Melgaço foi referido como um concelho em risco de viragem partidária e, portanto, surpreende de facto. Uh, Aquilo que se nota no Distrito do Alto Minho é que, de facto, o distrito, nos concelhos interiores, é laranja e depois, nos concelhos litorais, tende mais para a esquerda. Se concluirmos, há aqui uma exceção, que Cerveira e Valença, não é? Mas de facto, nestes concelhos mais ao litoral, há uma tendência mais à esquerda, e para o interior, à medida que se vai caminhando para o interior do distrito, de facto, há uma tendência mais à direita. Ehm, Pronto, há aqui algumas tendências interessantes também de analisar. Não sei se queres falar também do Chega, por exemplo, um caso que eu gostava de abordar agora durante esta oportunidade que nós temos aqui, porque o Chega de facto tem uma queda significativa face às legislativas, tem uma queda muito expressiva em alguns concelhos do distrito. Havia muita expectativa para ver o resultado do Chega em alguns concelhos. Em Viana, aparentemente, consegue perder. Vamos deixar Viana mais um bocadinho para a Ok, frente, está bem? ok, Porque, está bem. entretanto, esperamos que saia o resultado da União Está aí de o resultado Freguesias. final.
do terceiro conselho do distrito, para todos os efeitos, Sim, que já parece ser oficial neste momento que foi ganho pela CDU, pela Cláudia Marinho, que sim. deixou de ser vereadora e vai passar agora a ser presidente da União de Dentro do Freguesias, que tem o tamanho do terceiro maior conselho, não é um conselho, mas em nível de população é maior que os outros oito conselhos do distrito. Antes de chegarmos a Viana, vamos deixar um bocadinho de parte de Viana do Ok. Castelo. Vamos fazer um exercício do Para Vale fazer do vocês. Minho para o Vale do Lima, de este Perfeito. para oeste. Vamos a isto. Melgaço, Vamos a isto. viramos para PSD, não tenho a Sim. certeza, acho que tu também não tens, Sim. foi sempre Não um tenho partido certeza. socialista, mas foi durante muitos anos liderado por Soalheiro, depois passou Exatamente. para o seu número 2 Manuel Batista, e agora o PSD conseguiu virar. Conseguiu virar. O que é que Virar. Eu achas que não terá estou muito. acontecido? Não estou por dentro da realidade de Melgaço, confesso. Não é? É um concelho mais limítrofe do distrito, não é propriamente. Não tenho grandes relações nem com habitantes de Melgaço e, portanto, não sei exatamente aquilo que terá acontecido, mas aparentemente pode perfeitamente ter sido um desgaste do próprio ciclo político do PS, que já vinha com longuíssimos anos de governação e neste contexto ter vindo a perder tração e agora acaba por ter uma viragem. Monção, se posso ir descendo o vale Sim, do sim, sim, Minho, sim. Monção era altamente expectável que ganhasse novamente o Barbosa, portanto O era último uma vitória já mandato, mais. sim. Sim, era uma vitória já confortável, em todas as expectativas que existiam era que ele ganharia, e portanto não surpreendeu e ganha com maioria absoluta. Valença, sim, chegou a haver uma previsão do Expresso que eu achei muito interessante, que chegou a dar vitória ao PSD. Eu pessoalmente nunca acreditei muito que o Carpinteira perdesse a eleição em Valença, mas de qualquer das formas era um ponto interessante porque era o Conselho do Distrito que tinha maior força do Chega e acabou também por não se revelar, ou seja, foi mais um flop. Aliás, o Chega só consegue, até o momento em que estamos a falar, só consegue a eleição de um vereador e é em Viana do Castelo. Portanto, todos estes conselhos onde tinha grande expectativa, por exemplo, Valença, falhou completamente. O Chega não consegue um vereador em nenhum desses conselhos. E subindo domingo outra Cerveira. vez, o Diogo Pacheco Amorim, candidato em Melgaço, que teve um resultado. Voltando a Melgaço um bocadinho atrás, porque Sim, trouxeste o sim, sim, Chega. sim. Sim. Diogo Pacheco Amorim, que até é um dos nomes principais a nível nacional do Chega, Principais. teve um resultado bastante Bastante fraco, fraco, sim. não é? Bastante fraco, sim. Sim. E esse resultado é transversal aos restantes conselhos. Não surpreendeu, por exemplo, o facto deles terem vindo, a partir do momento em que se consegue perceber que eles não tinham grande tração num dos conselhos, ou à medida dos resultados iam saindo, que não conseguiram inverter esta tendência. E assim, é um partido que vive muito do tecido suburbano, ou seja, se os primeiros resultados, se as primeiras freguesias começam a aparecer não são favoráveis, tendencialmente não serão as maiores freguesias que vão salvar o resultado eleitoral do Chega. E, portanto, percebeu-se muito rápido na noite que o Chega não conseguiria ter o resultado que se esperaria para esta noite. Um, Estávamos e, em portanto, isso Valença. é verdade. A Valença, tínhamos falado do Carpinteira que ganha e era expectável a vitória, não é nada de surpreendente, era algo que já estávamos todos à espera. E em Cerveira, também uma vitória do Partido Socialista com o Sim, Presidente Rui sim. Teixeira, portanto, que era também algo que se previa como natural, não surpreendeu de todo. Em Caminha, sim, sabia-se que a eleição seria muito, muito renhida. E Caminha acabou por tender para o Partido Social Democrata por apenas 30 votos, numa eleição que reedita aquelas noites eleitorais em que o Miguel Alves também conseguiu surpreender há 12 anos atrás o Conselho e ficámos todos à espera da última freguesia e acabou por ser mesmo na última freguesia que se confirmou a vitória da Liliana. E, portanto, agora tem 4 anos para demonstrar aquilo que prometeu. Uma das coisas curiosas que Caminha, que dominou a campanha em Caminha, foi, por exemplo, a questão da ponte. E que eu estou muito curioso para ver como é que aquela ponte pode ser sequer equacionada, mas o certo é que ela foi prometida e, portanto, vamos aguardar para ver como é que se vai projetar aquela ponte ali naquela localização. Eh,
será um excelente trabalho de engenharia, de facto, se tal avançar. Nem sei que localização sequer é que eles ponderam, se é fechar mesmo a Foz do Minho, junto ao Camarido, Eu, se é, porque seria a zona mais próxima, não é? Entre margens, sim, mas de sim. facto não Aquilo estou que a eu ver percebi como é que se quer. durante a campanha eu fui acompanhando atentamente a campanha em caminho e houve uma suave viragem, ou uma suavização do discurso da Liliana ao longo da campanha. E no final, nas últimas intervenções que eu pude ver, já não havia uma promessa da construção de uma ponte, mas um estudo, uma análise de quando ela seria viável a construção dessa ponte. Certo é que naquela zona do estuário do Minho, o estuário, para não ser longuíssimo, ou seja, o rio realmente tem de margem a margem terá 1 quilómetro ou 2 quilómetros à volta disso, portanto, andará nessas distâncias. É muito difícil encaixar uma ponte naquela localização por causa da cota, por causa da altura que as margens têm, portanto. É E daquelas ferramentas que. mais do que isso, desculpa, para mim não faz sentido sequer Sim, equacionar uma ponte quando temos pelo meio, para unir a Caminha a Laguardia, o Monte Santa Tecla. Porque a sim, centralidade de Laguardia é do outro lado do Monte Santa Tecla. Então qual é a é ideia? É verdade. uma ponte e depois um viaduto para furar o Monte Santa Tecla para se unir então as duas margens? Qual é o Não sentido sei dessa ponte? exatamente qual foi, não sei qual foi o projeto. É assim, é, é mesmo a construção da ponte. Se pensarmos bem a questão de caminha, geograficamente, a ponte só teria utilidade para as freguesias próximas, as freguesias do norte de Caminha. Porque para um habitante de Âncora que se lembra amanhã de ir a Vigo, e mesmo que existisse uma ponte em Caminha, o mais provável é que fosse muito mais próximo de seguir por Cerveira e passaram em Cerveira ou em Valença, Valença. ainda que a ponte existisse. Mesmo para qualquer habitante de Caminha, ou seja, mesmo para a maioria da população do Conselho, essa ponte seria irrelevante. O surpreendente nisto é como é que a campanha acaba por se envolver numa tal polémica com a ponte que acaba por ser o assunto da campanha, acaba por ser um tema que, na minha perspectiva, nunca fez qualquer tipo de sentido. E acho que também o Rui Lage nunca conseguiu aproveitar hum, essa incoerência das propostas do PSD em seu favor. Acho que ao longo da campanha não vi que houvesse um aproveitamento da minha perspectiva, uma incoerência dessa proposta. E, portanto, Achas, o resultado final. Sim, diz. achas que o Rui Lage foi penalizado por há 2 anos não ter ido a votos? Quando Acho que foi chegou com o penalizado, Norton? sim, acho que há vários fatores que pesaram contra o Rui Lage nesta eleição. Por um lado, foi o ser muito jovem, que era um presidente de Câmara, provavelmente dos mais jovens do país. Segundo ponto, o facto de ele ser um discípulo de Miguel Alves e, nesse contexto, herdou todas as polémicas que o Miguel Alves deixou no Conselho de Caminha, que se tornaram extremamente famosas na governação de António Costa, que levaram à própria demissão do Miguel Alves do governo na altura de António Costa. E o Rui Lage acaba por herdar todo esse peso em cima da governação socialista da Câmara Municipal. E depois há também um trabalho de base da própria Liliana, portanto, não foi só responsabilidade do Rui Lage, foi também um trabalho de base do A Liliana, PSD de Caminha, para todos os que efeitos, já. foi vereadora nos últimos 3 mandatos. Tem esse trabalho todo. Exatamente, ou seja, havia um trabalho de base, ou seja, este ponto é importante, porque assim, quando há um trabalho sustentado da oposição, as pessoas acabam por conhecer melhor aquilo que são as propostas, aquilo que a pessoa tem para dizer, conhecem melhor a pessoa e é mais provável, a probabilidade de haver uma eleição nesse contexto é muito maior do que se o partido optar por estar sistematicamente a trocar de candidato naquela região. E podemos falar nisso até em Viana. Quando chegarmos ao ponto de falar de Viana, podemos falar nesse ponto. Uh, portanto, acabou por conseguir, finalmente, a Liliana, né, depois de tanto trabalho de oposição dentro do Conselho, acabou por conseguir a Câmara. Veremos o que tem para oferecer a Caminha agora durante 4 anos para uma possível reeleição daqui a 4 anos. Ok, feito o Vale do Minho, vamos agora ao Vale do Coura e a Paredes de Sim, Coura, o habitat natural da música, onde continua a bastão exatamente. socialista do Alto Minho, com Sim, também o primeiro conselho a ter os resultados conhecidos, sim. Tiago Cunha, Tiago depois Cunha.
segue a pegada dos seus dois antecessores, do Pereira Júnior Exatamente. O e Tiago, que do... chegou a ser entrevistado também aqui para o podcast, e portanto eu Sim, gostei muito desse programa, também tive a oportunidade de ouvir, e portanto, nada de novo, tinha um bastião socialista que tinha um novo candidato, e portanto alguém que também já estava dentro do Executivo Municipal, e portanto segue na linha do Partido Socialista, e o que é surpreendente nestes resultados, e é muito interessante de ver, é as maiorias esmagadoras que se vê nos resultados finais. Ou seja, quando um partido ganha, aparentemente aqui no distrito, ganha por uma margem muito significativa. Ou seja, estamos a tirar para 60, no caso de Paredes de Cora, acima dos 60%, com oposições que não conseguem ultrapassar os 25%. E isto aconteceu em vários conselhos aqui do distrito. Isto revela também aquilo que já falámos aqui no podcast sobre aquilo que é a informação que é transmitida. Hoje saiu uma notícia muito interessante, se não me engano, no Expresso ou no JN, de um trabalho do investigador da Beira Interior sobre aquilo que é a liberdade de imprensa no interior do país e o facto de não haver, ou não haver de todo, meios de comunicação social, ou haver foi muito no poucos meios de sábado no comunicação social. Público. No público, pronto. Eu via então provavelmente um spin-off desse Sim. artigo inicial. Mas isto é revelador daquilo que nós estamos a ver aqui, ou seja, é o enquadramento para estes resultados que nós estamos aqui a ver, ou seja, a Câmara Municipal, quem está na Câmara Municipal tem uma vantagem enorme face àquilo que são os adversários políticos e, portanto, acabam por conseguir fazer estas sucessões de mandatos, como se fosse uma monarquia, uma série de dinastias de poder, e em Paredes de Cora acaba por reiniciar-se novamente um ciclo. Portanto, vamos ver até Mas quando é que Paredes o de Tiago Cora, consegue manter. curiosamente, foi o conselho onde o PSD anunciou o seu primeiro candidato, que foi Emília Cerqueira, anterior deputada, que Curioso. faria mais sentido, se calhar, ser candidata em Paredes de Coura, em Paredes de Coura, em Arcos de Alvez, que era o final de mandato de João Manuel Esteves. Mas, entretanto, Sim, lá para janeiro, até antes de saber que saímos para legislativas, então anunciaram a Emília para Paredes de Coura. Não sei se foi resolver sim, alguma coisa em Arcos de Alvez ou não, mas a verdade é que, como estavas a dizer, e bem, em Coura, o resultado foi esmagador. 61,39% para o PS e 25,74% para o PSD. Mila Cerqueira, para todos os efeitos, foi eleita. Quatro vereadores para o PS, um vereador para o PSD. Achas que Sim. a Emília vai passar muito tempo a fazer a estrada Arcos-Paredes de Não Coura? sei, não sei, não conheço a senhora, mas terei algumas dúvidas, não sei. Ok. Só a própria que poderá dizer uma coisa dessa, só confirmar isso, mas o que aconteceu, creio que aconteceu aqui no PSD no Distrito foi que o Olegário seria era o presidente da Distrital na altura, eh, estaria com intenção de ser o candidato ao Conselho dos Arcos de Alvedés, quando era vice-presidente da Câmara, e, portanto, aí, esta candidata do PSD Paredes de Coura. em Paredes de Coura acabou por não ter, Maria Emília não teve margem para ser candidata em Arcos de Alvedés e acaba por se candidatar no Conselho do lado e tentar a tomada da Câmara, que seria extremamente difícil, mas pronto, acabou por não conseguir. Fazemos então agora, estávamos a fazer o trajeto de Arcos para Coura, mas agora vamos fazer o inverso. Vamos de Coura para Arcos e falar de. Estávamos a falar do Bastião Pronto, Socialista, agora vamos para o Bastião Social-Democrata do então, Alckmin, vou ver um Arcos de bocado. Valdevez, em que o PSD teve 58,67% dos votos, 5 Sim, vereadores, o PS teve 23,91 com 2 vereadores. 10 O, vereadores. o candidato do PS foi conversa, aceitou a nossa conversa para o É Mais Balas, também foi uma boa conversa, não sei se tiveste a Sim, sim, oportunidade sim, de ouvir. sim, sim, Achas que sim. o que estavas a dizer de Paredes de Coura reflete-se em Arcos de Valdevez? É o mesmo cenário, mas de cor diferente. É aquilo que nós estamos habituados, é a forma de controlar os conselhos, ou seja, a imprensa praticamente não existe, as oposições políticas, a oposição não tem espaço para ventilar informação, para apresentarem os seus candidatos, e, portanto, os Arcos de Valdevez, que era dado como um dos conselhos que nunca mudou de cor desde o 25 de Abril, mantém-se no PSD. Portanto, nada de novo, segue novo ciclo também, é um novo ciclo a entrar agora com um novo Presidente de Câmara, e portanto terão mais 3 mandatos
expectavelmente tranquilos para o PSD em Arcos de Alves, até porque ganha com 56% dos votos, quer dizer, No é uma na maioria primeira vez que vai a esmagadora. votos. Sim, na primeira vez que vai a votos, ganha logo com uma maioria esmagadora, portanto, nem que a oposição não tem qualquer tipo de capacidade de fazer frente, portanto, 5-2 no Executivo Municipal, portanto, não há sequer dúvidas de quem manda dentro do Do Conselho, Conselho. portanto, Passamos agora a segue em ponte, frente. passamos a ponte Exatamente. para o Lima e estamos em Ponta Barca, onde tivemos uma reedição, porque já tinha acontecido Exatamente. este frente a frente já tinha acontecido no passado. Entretanto, Vassal Abreu, depois de umas férias políticas, decidiu que era a altura de voltar, sentiu que faria sentido voltar a candidatar-se a Ponta Barca, mas a verdade é que os barquenses não concordaram com ele e Não deram-lhe apenas gostaram. 29% dos votos e a Sim, Augusto Marinho 56,08, 5 mandatos para o PSD, 2 sim. mandatos para o PS. Eu acho que mais do que caminha, esta é a principal derrota do PS no distrito, na minha opinião. Sim, provavelmente, provavelmente, até porque era um nome que já tinha, ao contrário do que acontece com os outros conselhos, já estávamos a falar de um candidato que já tinha sido Presidente de Câmara e era um candidato forte, aparentemente, para o Partido Socialista. O certo é que o PSD não facilitou também, né? E, portanto, neste momento mantém o poder na Ponta Barca. Diga-se de passagem que a Barca sempre foi um conselho com algumas oscilações, nunca foi um conselho fixo, portanto a Barca foi oscilando entre PS e PSD ao longo da história. Mas também revela aquilo. Eu cheguei a trazer esse caso da candidatura de Vassal Abreu para aqui para o podcast, para falar precisamente da incapacidade, mesmo de um partido como o Partido Socialista, em apresentar novos rostos e novos projetos políticos. E, de facto, a reedição desta tentativa de tomada do poder por parte de Vassal Abreu acabou por não correr muito bem e o PSD acaba por ter aqui também uma vitória dominadora. E, e, e lá está, acaba por conseguir fazer aqui o pleno dos conselhos aqui do interior do Alto Minho. Todos estes conselhos mais a oeste do Alto Minho acabam por ser fortíssimos bastiões da direita e aqui é mais uma vitória esmagadora do PSD, uma maioria absoluta sem qualquer questão, eh, que não surpreende. Nestes conselhos não havia grande surpresa. Acho que a maior surpresa foi mesmo o Melgaço ter virado para o Partido Social Democrata. Ok. Chegamos agora a Ponte Lima, outro bastião. De facto, este coração do Alto Minho é muito próprio, e apesar destes três concelhos partilharem fronteiras, Arcos, Coura e Ponte Lima, de facto, são fronteiras que não Sim, se cruzam de maneira nenhuma. Então agora chegamos ao bastião do CDS, onde tivemos até Nuno Melo a dizer que se todos os concelhos fossem geridos como Ponte Lima, Portugal estaria muito melhor, que todos os concelhos deveriam ser sim, geridos como Ponte Lima. E a verdade é que os limianos voltaram a votar em força no CDS, sim, 53,06% dos votos, 5 mandatos. Um mandato para o Movimento Ponte Lima Minha Terra, que é herdeiro de Abel Batista, agora com Zita, e o PSD com também um mandato de variação, uma maioria sim. confortável para continuar o trabalho do Continua. CDS. Sim. O que eu acho mais interessante aqui, e aconteceu em alguns conselhos, pronto, surpresas não houve. Portanto, nestes conselhos, ganhou quem estávamos à espera que ganhasse, não houve grandes surpresas. O que eu acho mais interessante neste ponto é que, mesmo com governações longas, e o caso de Ponte Lima é paradigmático, eh, o CDS consegue ter mais 4 mil votos do que teve há 4 anos atrás. E apesar de haver uma grande entrada de eleitores, portanto, o CDS consegue de facto ter aqui um reforço muito significativo daquilo que é a expressão política do partido dentro do Conselho, ou seja, não parece haver um descontentamento ou um desgaste do partido por uma governação tão longa. E isso acho que é interessante de ver em Ponte Lima. Acho que há aparentemente uma satisfação dos limianos com a governação do CDS, que é transversal a outros conselhos aqui no distrito. Há um conservadorismo do voto, não, nada de novo. De facto, Ponte Lima tem bons indicadores financeiros, ou seja, é um dos conselhos com a melhor situação financeira do país. E nesse ponto há que dar o mérito a quem governa o conselho.
mas aparentemente as pessoas que não valorizam muito, os eleitores portugueses não valorizam muito a estabilidade financeira das entidades públicas, mas algum tipo de trabalho físico ou visível tem de ser feito porque de facto o CDS consegue de facto ganhar aqui com uma nova maioria absoluta, mas reforçada, consegue um número significativo de votos a mais. Acho que aqui também há um ponto que foi falado hoje ao longo da tarde, que era a questão de em 21 ter havido Covid, estávamos a sair do Covid, que provavelmente estes conselhos já estavam definidos, as pessoas preferiram resguardar-se e não sair de casa e manter-se em casa, e portanto pode haver aqui também esse efeito. De qualquer das formas, são 4.000 votos a mais para o CDS em Ponte Lima. Portanto, Vasco Ferraz tem caminho aberto para mais 4 anos e com uma maioria larguíssima no Executivo Municipal que pode fazer tudo o que entender desse modo sem grandes problemas. Chegámos a Viana do Castelo. Ainda não Sim. temos o resultado oficial final, ou seja, ainda não, pelo menos eu ainda não tenho conhecimento da distribuição final de mandatos na Câmara Municipal. Nesta altura falta ainda ser Sim, público os resultados da União de claro, Freguesias de Viena, Santa Maria Maior, Monserrate e Miadela. Já se sabe, é público, que Cláudia Marinha será a nova presidente desta União de Freguesias. A vitória do PS parece clara, ainda não claro. sabemos se é com que tipo de maioria. Maioria absoluta. Já, Sim. já podes avançar isso? Não, não sabemos. Não, não, porque a freguesia da cidade é muito grande. É assim, é possível uma maioria absoluta novamente do Partido Socialista, ainda sem os resultados da Santa Maria Maior, de Miedela e Monserrate, Então, em mas vez de estarmos a também é falar de possível, suposições, vamos falar de coisas concretas que podemos exatamente, analisar. Por podemos. exemplo, antes de irmos às freguesias, estávamos a falar dos conselhos e vamos falar da SIM. Próximo Uhum. presidente da SIM sairá de um destes 10 presidentes de Câmara agora eleitos. Sim, Quem é que achas que será? é uma boa questão. Se fosse pela influência política, eu acreditaria que seria o Presidente da Câmara dos Arcos Valdez, Algário, que seria assim a figura que se destaca, porque teria de ser alguém do PSD, à partida, porque tem a maioria dos conselhos do distrito, e foi o presidente da Distrital, portanto, não sei se ainda é, confesso, Sim, ainda é. mas creio que ainda é. E, Não e seria um portanto, Augusto Marinho ou um António Barbosa que já estão no seu terceiro mandato, que também são os dois do não conheço, PSD, e é por norma a possível, é CIM nisso possível, costuma ser muito conservadora e ir já com quem tem alguma experiência de é gestão autárquica. possível, é possível. Entre os dois, eu diria que António Barbosa, porque tem mais, o Conselho é maior, ou seja, o Monção, em termos de influência, o Conselho é maior do que Ponta Barca, e portanto, à partida seria uma pessoa com mais a expressão política, mas lá está, a liderança da Distrital é de outra pessoa, não sei como é que entenderão fazer essa distribuição de cargos. Agora, alguém do PSD aparentemente será, não é? Portanto, com o domínio das câmaras que tem neste momento, assim está entregue ao PSD, portanto, eles farão a distribuição como entenderem internamente fazer uma melhor forma. Não faço ideia qual será a relação de forças interna dentro do partido, mas creio que a Conselhia dos Arcos Valdez é muito forte e, portanto, não sei se a ser outro terá de ser concedido. Portanto, caso Ok. contrário, eles tomam conta da CIM. E como é que perspectivas os próximos 4 anos para o Alto com este mapa político, 5 câmaras PSD, 4 PS e uma do CDS? Como é que antevês que sejam os próximos Diz anos? logo, há uma coisa que é importante, nós estamos a ver, mesmo a nível nacional, há uma oscilação muito grande para a direita. Todos os partidos da esquerda estão numa dificuldade enorme. Por exemplo, dados que nós podemos já falar sobre Viana do Castelo é que o PS ganha, mas o PCP e o Bloco têm uma quebra muito significativa da expressão política que tem, portanto, aquilo que eu posso prever é que com a flutuação de vários conselhos para o lado do PSD, haverá em teoria uma relação melhor com aquilo que é o Executivo Nacional. Pelo menos isso seria expectável em termos de gestão de investimentos e tudo mais, poderia pensar-se que seria benéfico para o distrito. A verdade é que isso muitas vezes não tem grande relação com aquilo que são as opções políticas a nível nacional.
E dizer mais é que nós estamos a assistir, de facto, esta oscilação para a direita, mas o ciclo político autárquico são 4 anos e as câmaras municipais que nós estamos a ver até agora são todas altamente estáveis, portanto, à exceção de Caminha, que ficou 3-3, todas as outras estamos a falar de executivos que têm uma larguíssima maioria no executivo municipal, portanto, não tem qualquer risco de implosão política, mas isso não acontece a nível nacional. Ou seja, o que é que eu quero dizer? É que o ciclo político a nível nacional, nós vimos que em 3 anos oscilou completamente à direita, mas nada nos garante que não possa haver uma oscilação de retorno à esquerda. É verdade que o PS neste momento não parece, ou pelo menos hoje poderá ter umas capitais de distrito que retornam ao Partido Socialista, mas a nível nacional não parece ter a força suficiente para fazer essa viragem à esquerda novamente. Mas nada nos garante nada nos garante que não possa acontecer no futuro. Portanto, neste momento temos uma confluência de poder à direita, tanto no nível distrital, as câmaras municipais estão, a esmagadora maioria está à direita, o poder nacional está à direita. No futuro, isso pode não acontecer dessa forma. Uma das coisas, já agora, se me permites só dizer isto sobre este tema, aqui há uns dias eu vi uma entrevista muito interessante com o Bush Filho, o presidente dos Estados Unidos, e perguntavam-lhe sobre esta oscilação política que os Estados Unidos estavam a viver. E ele dizia uma coisa muito interessante, que era tudo o que nós vemos na política são tendências, e as tendências demoram um certo período. Ou seja, tudo aquilo que nós vemos e damos como dado, como adquirido, que durará uma década, pode de facto durar uma década, mas pode apenas durar 2 anos ou 3. Ou seja, tudo são tendências e as tendências mudam. E, portanto, quando acharmos que há algo que é imutável, o mais provável é estarmos enganados porque vai mudar com muito mais rapidez do que aquilo que nós esperamos. E, portanto, é possível que no futuro esta tendência de oscilação à direita se venha a revelar como uma nova tendência de oscilação à esquerda. Portanto, é uma Hugo, nem questão de de propósito, aguardarmos. está-nos a acabar o tempo, temos 3 minutos e meio, já saiu oficialmente o resultado. Resultado final em Viena, 42,76, 5 vereadores, PAD 28,02, 3 vereadores e Chega 14,98, um vereador. A tua iniciativa liberal, 2,68%, 1.373 votos, ficou em quinto, atrás da CDU, que teve 4,23. Como é que rapidamente analisas esta manutenção da maioria absoluta do PS em Viana do Castelo? Olha, fico surpreendido pela maioria absoluta em termos do Executivo. O resultado de 42% permite isso, em termos de eleição do método onde permite a maioria absoluta mesmo com 42%. Portanto, o governo, o Executivo Municipal mantém-se no Partido Socialista com maioria absoluta e tem todas as condições para governar a Câmara Municipal tranquilamente durante mais 4 anos. Quanto àquilo que era a tua pergunta sobre a iniciativa liberal, o nosso projeto político, tanto aqui como em Ponte Lima, eu fico muito contente com estes dados que acabei de ver, porque aparentemente aquilo que era o nosso projeto político concretizou-se, ou seja, que era a eleição de um deputado municipal, conseguimos um deputado para a Assembleia Municipal, tanto em Viana como em Ponte Lima, que era algo que a Iniciativa Liberal tinha como projeto para estas eleições, e confirmou-se. Portanto, acabo por ficar muito contente com os resultados que acabei de ver aqui ao meu lado. Olha um exercício rápido que eu fiz. Se somássemos os votos da AD com os do Chega, teríamos Sim, 22.003 votos e o PS teve sim, 21.882 votos. Ou seja, em sim. número de votos, AD e Chega juntos têm mais votos, mas em percentagem, em mandatos não É o um tem. método. Não É o um tem. método. É assim mesmo que é. Mas Faz parte da democracia. achas que o PS, apesar de ter a maioria absoluta, tem que analisar melhor estes votos e não se fixar Acho nisso? que sim. Ou simplesmente vai olhar, temos a maioria e. Acho que sim. Acho que houve essa consciência, sendo realista com aquilo que aconteceu na nossa cidade e no nosso concelho ao longo dos últimos 4 anos. Acho que o Partido Socialista sentiu-se realmente ameaçado nestas últimas eleições. Houve claramente uma percepção de ameaça de que poderia acontecer alguma coisa aqui no concelho, eh, que nunca achei que fossem perder as eleições, ou seja, que o PSD tomasse conta do Executivo, a presidência da Câmara,
mas que poderia acontecer de não haver uma maioria absoluta, uma maioria de um executivo municipal e que, nesse contexto, a Câmara se tornasse um pouco mais ingovernável, apesar de que havia várias estratégias que a Câmara pode usar, mesmo com uma minoria de vereadores. Mas, de qualquer das formas, isso não aconteceu, portanto, o Presidente da Câmara tem a maioria da variação do lado dele. E aquilo que eu acho é que, de facto, deve olhar para os resultados, ver que há uma tendência de queda do Partido Socialista no Conselho e que convém governar com alguma consciência nos próximos 4 anos, conceder também algum direito de expressão política aos restantes partidos e, e, e- e vamos ver daqui a 4 anos como é que correrá a nova eleição. Uma possível reeleição de Luís Nobre. Eu não sei se ele pode candidatar novamente. Pode. Creio que Este é o segundo. pode, mais uma. Este é o segundo, sim. Portanto, que dizer? Temos É 15 segundos. assim, ganhou o Partido Socialista novamente. Ok, muito obrigado. O tempo passou rápido para analisarmos os, Obrigado. os 10 conselhos. E quanto assim, obrigado por ter estado desse lado a acompanhar este último especial Eu e Mais Bolas autárquicas. Fique bem, fique desse lado.